Amigas e amigos, muito boa noite. Um prazer recebê-los aqui na Espásio para esse passeio, né? Comemorando os 450 anos do nascimento desse grande gênio, Michelangelo Merisi, que é o verdadeiro nome dele. E por que Caravaggio? Daqui a pouco a gente, aliás, vocês já sabem, ele nasce em Milão e por causa do surto de peste, ele bem garoto, vai com a família para essa localidade que é perto de Bergamo, que se chama Caravaggio. Quer dizer, podia se chamar Taubaté, Botucatu, podia chamar o que fosse. Mas ele vai para lá e passou, posteriormente, a ser conhecido como o artista que veio de Caravaggio. Mas convém lembrar que, na vida, em todos os documentos, ele é sempre citado como Michele, né? Michelangelo Merisi, depois é Maestro Merisi, porque ele se torna uma genialidade. E vamos começar. Milão, Lombardia, dia 27 de setembro de 1571, que era o dia de São Miguel Arcanjo. Por isso, os pais, Fermo Merisi e a mãe dele, Lucia Aratori Merisi, escolheram esse nome. Então, o nome dele é Michele ou Michelangelo Merisi. Ele tem uma irmã Catarina e o irmão Giovanni Battista. Fico muito feliz com o nome claro, o nome do irmão dele. Ele está na cidade de Caravaggio, convém lembrar, e por causa da doença, ele perde no mesmo dia, pelo que contam os documentos, o avô paterno, o pai dele e um irmão do pai dele, um tio dele. Infelizmente, isso é constatado. A viúva, mãe dele, vai promover, quer dizer, o irmão, o Giovanni vai ser padre, a Caterina continuará em casa e ele ganha uma bolsa de estudos para estudar, nosso amigo aqui à direita, Simone Peterzano, que é de Bergamo. É um maneirista talentoso, e foi professor dele. Estamos falando quando Caravaggio ou Michelangelo tem 12, 13 anos. Ele faz um aprendizado de vários anos e depois abandona a Lombardia. É notório que ele esteve em Veneza, se foi o Peterzano que o levou, ou se foi ele já que passou a caminho de Roma, mas em Veneza ele trava contato com obras de Giorgione Veronese, Tintoretto e Tiziano. Justamente na obra deles, talvez num encontro com mais tempo, poderíamos até verificar, dá para verificar, porque não trouxe todas as obras dele, não há condições, né? Teria que ser uma aula de 3 horas ou mais, e fica cansativo. Mas as principais obras dele, cronologicamente, estão aqui. É notório, repito, que na sua obra percebe-se a influência da pintura veneziana, especialmente, repito, do Veronese, que é o Paulo Cagliari. E é bom lembrar também que Caravaggio não é um barroco. A produção dele se enquadra nos conceitos do maneirismo, ou, se preferirem, do renascimento maneirista. De que época se está falando? Estou falando do século XVI. Mas a obra dele é tão importante, especialmente no uso da luz, nos contrastes cromáticos, nos contrastes de luminosidade, que ele é considerado o pai, entre aspas, do barroco. Ele abre as portas para o barroco. Chega a Roma e trabalha no ateliê de Lorenzo Carli. Quando ele chega a Roma, na busca... E por que ele foi para Roma? Porque nesse momento, é importantíssimo citar isso, Roma não só era o centro da Contra-Reforma, é fundamental essa informação, claro, você sabe, é um momento, quer dizer que Caravaggio foi um autor que se identificou com a Contra-Reforma. Aliás, a Contra-Reforma se identificou com ele. Ele fez obras de caráter profano, né? Daí surge a famosa tese que ele era assim, assado, vocês sabem do que eu estou falando, daqui a pouco veremos. Como surge também e se confirma
a grande obra que ele fez religiosamente em prol da Contra-Reforma. Não é à toa que muitos cardeais, até o Papa, que ele retratou, Paulo V, tinham por ele um apreço enorme. Mas quando ele chega em Roma, voltando, em busca de fama, né, e fortuna, ele encontrou frio e fome, dormiu debaixo de ponte, e depois, com uma carta de apresentação, ele conseguiu um pequeno alojamento e foi trabalhar no ateliê. Foi trabalhar como um aprendiz, né, fazendo algum detalhe. Aqui está, dizem, esse é uma cópia original, deve estar com o Pietro. Essa imagem é uma cópia, mas, repito, seria o primeiro trabalho que constatam como sendo originalmente dele. Teve outros, foram perdidos, provavelmente. É o Garoto que Descasca uma Fruta. Garoto Descascando a Fruta, Fundação Roberto Longhi. Por exemplo, um dos primeiros trabalhos dele também, que ele levou para Roma, segundo alguns documentários, e mostrava como se fosse um cartão de visita: olha, eu faço frutas, mas foi ridicularizado. Assim, podem reparar, seguindo a seta, que as frutas, a folha está meio já passada, fruta, a maçã furada. O que ele quis dizer? Eu retrato a realidade, eu não enfeito. Eu procuro retratar o que eu estou vendo. Isso lhe causará muitos problemas. E só não causou mais ainda porque ele era apadrinhado pelo alto clero. Está na Biblioteca Ambrosiana. Um dos primeiros trabalhos dele em Roma, que está na Galeria Borghese, é esse Baco. É um autorretrato. Do Baco famoso, né? Deus da música, Deus da beleza, do Baco grego, não tem nada. De fato, ele fala, mas sou eu. É como se ele estivesse se autopromovendo, mas não com o Baco luminoso, com o Baco, né, maravilhoso, como o Baco real, como ele se sentia, doente e boa noite. Está até com uma coroa de louros aí. Ele estava com malária. Um detalhe. Atuou primeiramente do Lorenzo Carli, que era um pintor de origem siciliana. Ele terá muito contato com essa ilha, onde conhece Mario Minitti, que é um pintor de Palermo, que estava em Roma e que será muito amigo dele. Inclusive, vai dar-lhe abrigo quando nós veremos ele foge de Roma por causa do assassinato, etc. Posteriormente, ele passa para o ateliê de Antiveduto Grammatica. Esse é o Antiveduto, um pintor da ala maneirista muito bom. Até uma obra dele aqui, eu estou colocando, o Davi carregando a gigantesca cabeça do Golias. Do Antiveduto Grammatica, ele é admitido. Ele passa a ser assim um discípulo, um colaborador, no ateliê de Giuseppe Cesari, conhecido como Cavaliere d'Arpino. O Cesari é do alto escalão da pintura romana. E o teve como aprendiz, como colaborador. É um grande maneirista e, na época, repito porque era um expoente do ambiente artístico romano e vai ter muita encrenca, muita competição posterior com o Cavaliere d'Arpino. Muito bem. Chegamos a um momento interessantíssimo. Observem qual é o nome. Garoto com cesto de frutas. Alguns historiadores afirmam, talvez com base em alguns documentos não talvez tão claros, paciência, que esse rapaz que está posando seria o próprio Mario Minitti. Pode até ser. Em todo caso, observem bem, tem algo de religioso esse trabalho? Eu acho que, mesmo com o microfone fechado, vocês... Não, é um trabalho simples, um retrato, muito bem. Eu chamo a atenção para esse cesto de frutas, porque tem uma qualidade incrível. E essa qualidade chamou a atenção desse cidadão à nossa direita, que é do alto escalão, vejam bem, é um retrato
Não foi Caravaggio que fez, foi o Longhi, perdão, foi Ottavio Leone, um amigo de Caravaggio. É um cardeal, sim. É simplesmente o cardeal Francesco Maria del Bourbon del Monte, cardeal da Alta Cúria, que é um colecionador de arte de primeira linha. Palácio, sabe, de altíssimo nível, riquíssimo, colecionador. Novamente eu pergunto, se estamos num clima de contra-reforma declarado, e se toda a arte romana, financiada pelos cardeais, busca reavivar a fé com imagens de Jesus, com imagens santas, sagradas, por que o cardeal compra esse quadro? Porque ele percebe que, pergunta, inclusive, quem fez? Ele disse, um jovem que veio da Lombardia. O cardeal percebeu que nós percebemos que o garoto, o jovem, sei lá quem fosse, talvez nem foi apresentado, tinha um conhecimento técnico muito bom. Olha o detalhe. Comprou o trabalho. Daí, algumas semanas, passa novamente pelo ateliê do Cavaliere d'Arpino, mais um detalhe, perdão, e encontra esse trabalho, que é famoso. Eu pus Ibari, o nome italiano, mas é chamado Os Trapaceiros. Ótimo. Está em Kimball, Fort Knox, Estados Unidos. De novo, o cardeal Borghese, e de novo pergunto, não é um tema religioso. Aliás, é um tema de taberna, jogatina. Estão trapaceando um jovem inocente. Observem, por favor, a diagonal do trabalho. Escuta, Giovanni, qual é o problema da diagonal? Mais uma vez mostra que Michelangelo Merisi, da Caravaggio, é um maneirista, não é um barroco. Os maneiristas usavam muito na composição esse esquema de linhas diagonais. Por quê? Porque o Renascimento maneirista é uma ruptura, é um elo de passagem entre o Renascimento clássico, que é o 400, para o barroco. Detalhe, até a luva furada. Fotografava o ambiente, né, da jogatina. E o cardeal compra. Puxando a carta, detalhes. Pintava bem? Não, eu pinto bem. Eu dei aula na Pan-Americana de Pintura, então ele devia ser meu aluno, viu, para ser bom. Uma cópia desse trabalho, coleção particular. A fortuna, a leitura da mão. Também, insisto, uma cigana, leitura da mão. Cadê uma ressurreição, um presépio, né? Por exemplo, um calvário? Não, por enquanto nada. Ele faz esse trabalho, inclusive, para o Cavaliere d'Arpino, Giuseppe Cesare. Está na Pinacoteca de Roma. Detalhe, um desenho maravilhoso, trouxe de propósito, num raio-x da tela, se percebe, observem aqui, por favor, né? Se percebe que havia, talvez, um esboço, a tela foi começada com um Cristo. E ele deve ter aproveitado, por causa de algum motivo, né? Não terminou um trabalho, mas usou a tela para fazer outro. Isso acontece milhares de vezes em muitos artistas que nós conhecemos. Uma nova leitura, ou uma releitura, ou nova interpretação do mesmo tema no Museu do Louvre. E, finalmente, até o Alexandre da Spazio usou como cartaz a famosa Medusa, que é um presente que o cardeal Del Monte ofereceu um escudo. Tem dois, hein? Um está na Galeria degli Uffizi e outro está num cofre em Londres, porque é coleção particular. O Del Monte encomendou para o Grão-Duque da Toscana, Francisco I. Existem duas versões, eu estou colocando aqui. Diferença de elaboração 1 ano, e foi dado esse presente, por quê? Porque o Francisco I Medici, da família Medici, Grão-Duque da Toscana, apadrinhava, era amigo do cardeal Del Monte. Aqui estão as duas versões. Um presente de Del Monte para
que aqui tem Francisco também, mas nesse caso é Fernando. Para a obra, dizem que o modelo seria, de novo, o Mário Minitti. Mas não se tem certeza absoluta. Repouso, opa! Agora o Cardeal Del Monte o conheceu, finalmente o conhece pessoalmente e o convida para simplesmente morar no palácio. Dá um ateliê no palácio para ele, cama, comida, companhias intelectuais, diz, então você trabalha para mim, eu sou teu mecenas, e você faz obras dedicadas ao apelo religioso. Eu financio, eu vendo, eu pego as encomendas, e os dois se dão muito bem. Nesse começo de relacionamento, aliás, ele nunca teve, que se saiba, nenhum contraste com pessoas do clero. Ele teve contraste com gente de taberna e deu o que deu, né? Muito bem. É a leitura O Repouso na Fuga para o Egito. Essa partitura dá para ser tocada mesmo. Ele colocou notas verídicas e não pôs um simples enfeite. O anjo é o centro da composição. Estou dizendo isso porque se olharmos aqui da cabeça do anjo, nós temos um triângulo. E por que você está dizendo isso? Porque em alguns trabalhos ele ainda mantém a fórmula compositiva do eixo central, do equilíbrio da esquerda e da direita, que é uma característica do Renascimento clássico, o Renascimento fiorentino, por exemplo. Detalhes. Esse menino loirinho, essa Nossa Senhora ruiva, não me parecem. Estou querendo simplesmente dizer que as imagens, né, sabemos que Maria, Jesus, José e companhia são judeus, né? Jesus, que eu saiba, tem muito a ver com a história da Galileia, Palestina, Judá, etc. Mas aqui são casais tipicamente europeus. Arte a serviço do poder. A partitura. Tocador de alaúde, Museu do Hermitage, São Petersburgo. A primeira versão. Aqui, por exemplo, é o momento de dizer, mas volta e meia tem frutas. Por isso que alguns autores, a meu ver corretamente, pelo que eu estudei, dizem que ele cria, é com ele que surge o tema natureza morta, ou seja, frutas num cesto, por exemplo. O tocador de alaúde, novamente, parece que está de peruca. Sim, sim. E há quem afirme, de novo, a partitura dá para ser executada, que é o Mário Minitti. Mas esse Mário Minitti foi muito amigo dele, sim, chegaram a morar juntos. E mesmo a dividir alojamento, pelo menos, mesmo quando ele está com o Cardeal Del Monte, o Mário Minitti, né, no apartamento dele, entre aspas, digamos, continua sendo amigo. As frutas. Uma outra versão, no Metropolitan Nova York, tanto é que me permitam que, durante a Guerra Fria, quando o bloco soviético, o bloco norte-americano, obras do Caravaggio, o nosso é mais bonito, né, do Hermitage, não, o do Metropolitan é mais autêntico. Assim como, só como curiosidade, o grande Matisse, Henri Matisse, o pai do fauvismo, grande artista francês, amigo de Picasso, acho que vocês sabem, ele fez 2 telas gigantescas com o tema A Dança. Uma está em Nova York, a outra está em Moscou. E sempre havia o meu é melhor que o teu. Agora está tudo em paz. Detalhe, Brie. Olha, não é por nada, mas Caravaggio não precisa falar mais nada, né? As partituras dos 2 tocadores de alaúde. Um concerto chamado O Concerto, deixa eu ver se é o nome, era para estar aqui do lado, perdão. O alaudista com peruca, de novo. Escuta, por que fazer? Porque era com o modelo, vai ver que tinha um pouco cabelo e colocava uma peruca, pronto. Está afinando. E Caravaggio se autorretrata aqui. Mas está bem, Caravaggio muitas vezes se autorretratou mais jovem. Vocês vão ver no final um fato que
né? Muitos acreditavam que não era verídico, mas por documentação foi constatado. Caravaggio está tocando, vai tocar sei lá, um pequeno oboé, um chifre aqui, tá do lado, uma trombeta, perdão. Detalhes. Sim, provavelmente um grupo de músicos jovens que tocava no palácio residencial do cardeal Francesco del Monte. Pronto. Bacco na Galeria degli Uffizi pode ser Merisi jovem. Como? Alguns historiadores dizem que é um autorretrato dele. Porém, olha a natureza morta aqui. Porém, repito, é dado como sendo Mario Minetti de novo. Nesse ponto, observem bem o trabalho, esse Bacco oferecendo... Esse não é o Bacco com malária, não é ele, não. E se fosse ele, é um Bacco totalmente diferente, muito mais próximo da realidade mitológica. Bonito, sensual, tem até uma faixa preta, parece um lutador de judô, uma bela natureza morta, oferecendo, e olha, a taça treme, quer dizer, a mão dele tremula e o vinho tem essa posição, né? Nesse caso, permitam dizer, muitos historiadores levantaram, olhando esses trabalhos e outros, levantaram a ideia, porque está bem maquiado, nota-se, tem um quê, né? Já me disseram, não, mas parece uma geisha. E, de fato, peruca, de novo, tem um quê de afeminado, de andrógeno. Isso coincide com a fama que Caravaggio tinha uma dupla atividade, tá? Em todo caso, com dupla atividade ou não, o que importa é que ele é um artista maravilhoso. Aqui, por que está travado? Ah, tá bom. Detalhes, vejam como realmente o vinho treme. Um detalhe do rosto. Está meio maquiado, sobrancelha feita, tudo bem. Ai, ai, ai. Peruca, uma flor, a mordida do lagarto. Tirando a mordida e o jeito, né? Ai, não sei o que, bem. É o Mario Minetti. Aqui, com certeza, posou. Vejam a transparência desse trabalho, desse jarro, digamos. Aqui está o lagarto mordendo a pontinha do dedo desse modelo, né? Mas tem um jeito meio... exatamente, são esses trabalhos que despertaram. Muito bem. Vocês viram, né? Bacco, mordida do lagarto, essa coisa... É curioso, porque ao mesmo tempo que ele tinha autorização e precisava, no momento de contra-reforma, certos trabalhos que vocês acabaram, que nós acabamos de ver, despertavam suspeitas, vocês entenderam, né? De uma vida meio contraditória, coisa que não era nada bem vista na teoria da contra-reforma, né? O homossexualismo era extremamente combatido. Muito bem. Ao mesmo tempo, então, que ele faz uma gama de trabalhos de caráter religioso, que ainda nós vamos ver fantásticos, como essa Santa Catarina de Alexandria, ele, no bastidor, fazia esses trabalhos totalmente fora, digamos, do âmbito reformista, mas por quê? Porque ele tinha carta branca, né? Quer dizer que o cardeal vendia aquele Bacco geisha? Não. Mas também, né, não destruía, porque em certos casos trabalhos dele correram o risco de serem destruídos por outros motivos, tá? Nós vamos ver isso. Essa modelo é muito amiga dele e, segundo textos, pode ser que a modelo foi a causa, repito e friso, pode, o boletim de ocorrência nunca foi realmente fiel à realidade. A respeito do quê? Ela teria sido a modelo que gerou o conflito entre Michelangelo Merisi e Ranuccio Tommasoni. É o episódio do assassinato, da briga, que ele fere mortalmente o opositor, Ranuccio Tommasoni. Mas tem outras coisas por trás, bem mais prováveis do que... O que é curioso nesse trabalho, a Santa Catarina segura a espada
que era para ser decapitada, mas o Carrasco não conseguiu. E aí vem uma roda de Suplício que também quebrou no momento em que ela teria sido, então, sacrificada. Dizem que, no final das contas, a palma do martírio está aqui, no final das contas, ela acabou sendo degolada. Bom, e daí? Para fazer esse trabalho, isso é documentado, ele convidou a modelo, que era uma prostituta conhecida, no ateliê, no palácio, e o mordomo viu e comentou, não estou inventando, hein? Comentou, Eminência, o seu protegido é uma pessoa muito bacana, simpática, um grande artista, mas está introduzindo moças de má fama aqui no palácio, no ateliê dele, né? E são horas de pose, etc, etc. Aí o cardeal Vermonte falou, escuta, Michelangelo, eu te dou cobertura, sou o teu, né, marchand, você é um grande artista, mas, por favor, você me traz, né, moças de má fama aqui dentro. Falou, o senhor quer conhecê-la? Falou, mas você é louco, como quer conhecê-la? Não, não, veja. E mostrou o trabalho. E o cardeal disse, mas é uma maravilha, é Santa Catarina de Alexandria. Falou, se o senhor quiser, eu destruo. Não, é maravilhosa. Faz de conta que eu não sei quem foi a modelo. Isso aconteceu várias vezes. Dessa vez ele se saiu bem. Daqui a pouco ele se sai muito mal. Detalhe. Inclusive, me permitam, a própria pose não tem nada de virtuoso. Como muitos fizeram, nada contra, que ela está assim apoiada na roda, olhando para o céu, né? Nuvens, a espada, a roda no martírio. Não, aqui ela está posando, olhando para o lado. Detalhe. Todas são obras, óleo sobre tela. Essa mesma Judite que corta a cabeça do coitado do Holofernes, jorrando sangue para todo quanto é canto, e essa, né, essa empregada, que mais parece assim uma bruxa de Macbeth, essa moça que está cortando é a mesma que posou para Santa Catarina, que nós vimos agora há pouco. Certeza absoluta. Ela é filha de Melandri, a mesma, repito, da Santa Catarina. Está no Palácio Barberini, contraste de duas belezas, né? Já escreveram que Caravaggio aqui, propositadamente, quis mostrar, né, a beleza feminina no seu auge e a beleza feminina já num momento de idade avançada. Ela aqui, a filha é maravilhosa, linda, está assim com a expressão meio, né? Olha a sobrancelha dela, cortando a cabeça, serena num certo ponto, uma dramaticidade muito interessante, e ao mesmo tempo esse olhar, né, quase que agressivo, uma arpia. O coitado do Holofernes. Esta é uma das primeiras versões de um famoso trabalho, ele faz 3 versões. A última é o seu, dizem, é o seu mea-culpa, né? É quando ele se reconhece um assassino. O tema, vocês sabem, estão vendo, é Davi e Golias. Davi já cortou a cabeça de Golias, está amarrando agora, acho que para levá-lo em triunfo. Está no Museu do Prado, é a primeira versão. Conhecimento de anatomia. Posavam para ele, sim. A maioria desses garotos posava. Na terceira versão, vocês vão ver que não é uma pose. Segunda versão, Museu de História da Arte de Kunst, Histórias de Viena. Muitos autores disseram, é a cabeça dele. Não. Nesse caso, não é ainda o autorretrato dele. Naquele último que nós vamos ver, é constatadamente o autorretrato dele na cabeça do Golias. Hein? Aqui está o Davi, já cortou a cabeça com a espada. 1606. Estamos próximos, nos aproximando do famoso episódio trágico. Ué, quem é esse aí? É o cardeal Maffeo Barberini, que era, assim, encomendou esses 2 retratos, era um admirador de Caravaggio e será futuro Papa Urbano VIII, que ele, todo mundo sabe, é o Papa que protegeu Bernini descaradamente, muito mais do que Caravaggio. Como encomenda desse cardeal, ele fez esse sacrifício de Isaac maravilhoso, e aqui
uma característica novamente do maneirismo, siga uma seta, essa bela diagonal, o garoto sendo sacrificado, o cordeiro que é um símbolo, né? E aqui o anjo. Eu quis chamar a atenção para esse detalhe do corpo entrando, como se entrasse num cenário. Essa é uma característica muito, muito interessante, não só do maneirismo, mas no barroco vai ser um espetáculo. A entrada e saída. O barroco é um palco teatral, sem dúvida nenhuma. Detalhe, uma posterior versão, muito mais dramática, e comparando, me permitam, a luminosidade aqui é uma luminosidade tênue, bem distribuída, e podem reparar que o foco, a direção da luz incide bem no rosto do menino. E aqui, o exemplo típico, por que ele é chamado, abriu as portas para o barroco? Esse é um trabalho de barroco, no caso do Caravaggio, é chamado de tenebrista. O contraste luminoso é extremamente acentuado. Comparando os dois temas, é notório. Tanto é que, nesse caso, a luz incide no anjo. Perfil, de novo, o símbolo, né, do sacrifício, no caso de Jesus, lógico, quer dizer, aqui seria o sacrifício do cordeiro, né, do bode, mas optou pelo filho e o anjo impediu. O menino não está com o rosto iluminado. Ecce homo. Vocês sabem que é um episódio quando o Pilatos mostra para o pessoal, né, reunido, eis o homem, antes de ser comparado com Barrabás. Quando Merisi fez esse trabalho no palácio do nosso amigo Maria del Monte, no palácio havia um hóspede, sabe? E esse hóspede posou, certeza, para este personagem que seria Pilatos. Galileu Galilei. Galileu foi hóspede? Sim, senhor. Certeza absoluta. Estamos na frente dessa magnífica basílica de San Luigi dei Francesi, ou seja, São Luís, rei da França, dos franceses. Esse edifício foi patrocinado, pago, pela Caterina de Medici, rainha da França. Bela estrutura, né? Ainda com toques renascentistas aqui, triângulo. A fachada perdura mais para o Renascimento. Dentro, alguns detalhes, é uma igrejinha, passa. Lá no fundo, antes do altar, à esquerda, que eu me lembre, tem uma da família Contarelli, e aqui está a obra que mostra Caravaggio decolando para ser o rei da pintura em Roma, sobrepujando Arpino e companhia dela. Essa foi uma encomenda que o Cardeal Del Monte, foi uma concorrência, realmente, o Cardeal Del Monte representou Merisi, e o trabalho seria, primeiramente, 2 paredes. Posteriormente, ele fez essa no altar. E qual é o tema? A família escolheu a vocação e o martírio de São Mateus. E Caravaggio foi, na inauguração da obra, foi uma procissão da elite romana, e Caravaggio realmente se tornou, né, filas no ateliê para atender encomendas. São as 3 obras. Repito, a do centro ele fez posteriormente, já explico. Aqui é maravilhoso. Primeiro, essas roupas não têm nada a ver com a vida de Jesus, e o maneirismo fazia isso de graça, né? Mas é uma espelunca, de fato. Mal se distingue a auréola em Jesus. Pedro não tem auréola nenhuma. E essa luz, por favor, essa diagonal de luz ilumina esse grupo. Pedro encobre a figura de Jesus. Vocês estão vendo? Né? Típica atitude maneirista. Jesus não é a figura principal. Ele existe na composição, mas não é o eixo principal da composição. Por muito tempo, depois descobriram documentos, consideravam que, né, seria esse
o apóstolo. Tanto é que esse cidadão aponta, dizendo, é ele? Não, não. Todos sabem, e se não sabem, não tem problema nenhum, que o apóstolo Mateus, antes de ser apóstolo, tinha uma função. Tanto é que era detestado por Pedro, brigavam. Eu acho que lembraram. Era um publicano, coletor de impostos. Então, esse jovem contando moedas, com esse secretário olhando, dava a impressão que era o futuro apóstolo. Não, é este. Por isso, o rosto iluminado é, como diz o texto do Simon Chama, a luz que redime, né, e que traz Mateus para, aí está, para ser um discípulo de Jesus. É ele? Não. É este. É constatado certeza absoluta. Quer dizer que, no fundo, ele está dizendo, sou eu, né? Na verdade, ele estaria dizendo, sou eu, e muitos achavam que ele dizia, é ele. Essa mão de Jesus, não sei se sabem, ele mesmo, Caravaggio, quando disseram, olha, essa mão aí, acho que você andou olhando o teu xará na Capela Sistina. De fato. Sabe, na Capela Sistina, no teto, né? Quando Deus dá a vida a Adão, aquele famoso... Ele olhou, eu olhei e copiei. É meu xará, qual é o problema? E ele fará isso com outra obra de Michelangelo Buonarroti. Belíssimo rosto. Escuta, Giovanni, posavam para Jesus. O que eu sei é que, nesses casos, esses grandes artistas, pelo que eu li até hoje, o rosto de Jesus era idealizado. Não é que vocês sabem que aqui, muitas vezes, paga aparece na obra, né? Não tenha dúvida. Isso veio do Renascimento e se perpetuou no Barroco. Quer dizer, pagou janta com Jesus na Santa Ceia. Nesse caso, quando era o rosto de Jesus, não há indícios que, só se for algo muito raro, e eu não mexo com isso há algum tempinho, nunca li que o modelo foi o duque ou foi o parente. Do outro lado, usando uma composição tipicamente barroca, por quê? Gente entrando, saindo, esse coroinha gritando, vai correr para fora do quadro, a nuvem, o anjo dando a palma do martírio para o Mateus. Mas escuta, nós temos aqui duas diagonais. De fato, nessa composição, ele ressalta o carrasco. Não. Quer dizer que vai levar uma espada? Ele já foi ferido, caiu, ele estava celebrando uma missa, vejam aqui o altar, o apóstolo, né? Já convertido, é claro, olha a roupa, uma roupa de dominicano. E aqui todo mundo estarrecido, são catecúmenos que estariam sendo talvez convertidos ou batizados. Caravaggio teve autorização da família Contarelli para se autorretratar aqui embaixo, aqui no fundo da cena. Aí está, Caravaggio. O clima, repito, é de total bagunça, por quê? Porque o santo está sendo, o apóstolo está sendo sacrificado. Palma do martírio, coroinha gritando, espetacular. Pés descalços. Parece que você ouve o grito, né? Será que todo mundo posou? Provavelmente poses individuais, depois ele fazia a composição direta. Isso. Este seria o do meio, esse aqui. O que aconteceu? Aconteceu que ele fez o trabalho. À esquerda nós temos uma foto do original, que infelizmente foi perdido num bombardeio da Segunda Guerra Mundial. Uma pior que a outra, né? E ao lado direito, uma provável reprodução colorida. Tá? Quando ele apresentou da esquerda no original, né, no original com cores, a família Contarelli disse, não tem virtude esse trabalho, puxa, as duas paredes tão bonitas, tão dramáticas, né, tão adequadas, agora aqui o anjinho parece que está de fogo, apoiando a mão, o outro descalço, perna cruzada. Ele falou, como não tem virtude? É o apóstolo escrevendo, né? O evangelho. Não.
foi recusado. O cardeal Del Monte comprou, porque ele tinha um contrato com a família Contarelli, e aí ele fez uma segunda versão. Continua descalço, que Merisi também, quando queria provocar, provocava, né? Mas já numa atitude, está olhando, o anjo vem do céu, repare, esse parece que está encostado com a perna meio dobrada, parece que está apoiando, né, com sono, sei lá. Esse tem virtude, olha, escreve isso, escreve, a verdade é essa, fazendo toda uma lista, e o apóstolo atento para escrever o ditado. Numa outra capela, na Capella Cerasi, da Igreja de Santa Maria del Popolo, nós temos aqui 2 trabalhos encomendados pela família. Mas o do meio é dele, não. Nesse caso, ele fez só as 2 laterais, porque as capelas têm 3 paredes, e a do altar ficou para Annibale Carracci, que é um grande maneirista da família Carracci, que é de Bolonha, da minha cidade, inclusive, e é uma Assunção de Nossa Senhora. Carracci Annibale conheceu Merisi, sim, famosíssimo também em Roma, mas eu creio que Caravaggio se tornou mais famoso. Só que o Annibale Carracci não se meteu em briga, não matou ninguém e não precisou fugir de Roma como Merisi fez. Do lado direito, perdão, mas que coisa, que isso? Do lado direito, nós temos um cavalo quase que pisando no rosto do São Paulo, que é a conversão de São Paulo, e ao lado esquerdo, o martírio de São Pedro. De fato, a família encomendou esses 2 apóstolos na Santa Maria del Popolo, em Roma, porque, curiosamente, também são 2 apóstolos famosíssimos. Vocês sabem, Pedro é o príncipe dos apóstolos, né? Sobre tua pedra edificarei minha igreja. Um ex-coroinha está falando. E do lado direito, Paulo. Nossa, mas Paulo não foi apóstolo, de fato não foi. Não vai me dizer que vocês não sabem, né? Paulo não foi. Não, ele é chamado apóstolo dos gentios, ele nunca conheceu Jesus. Ele se converte, ele era um fariseu, perseguidor dos cristãos, até que um dia, como narra o texto, a caminho de Damasco, ele teve um problema, perdeu a visão, foi curado por um cristão, e a partir daí, durante o momento de cegueira, ele teria ouvido uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues, etc. Quem é Jesus? Então ele se converteu e se tornou cá entre nós o grande. Eu acho que até hoje a igreja, o cristianismo deve muito a esse divulgador, porque a grande divulgação é muito maior, muito mais incisiva que a de Pedro, com todo respeito, é a de Paulo de Tarso. Saulo de Tarso se torna Paulo de Tarso. Esta é a Assunção da Virgem. Essa, por exemplo, esse tipo de pintura do Carracci agradava, tá vendo? Os apóstolos olhando, meio que assim, ela saindo com os anjinhos, né? É a Virgem Santíssima, é a Ascensão. Daqui a pouco ele se mete numa encrenca